a palavra precisa ser atualizada para os dias de hoje? Isso mesmo, estão dizendo que esses textos sagrados antigos não estão de acordo com a realidade de hoje, são ultrapassados e não convém tirá-los de lá, de como foram originalmente escritos, para aplicá-los nos dias de hoje, porque tudo mudou, a ciência avançou e tanta coisa se diz em favor dessa pós-modernidade. Querido, cuidado, porque estão ensinando isso, estão dizendo que a palavra precisa ser atualizada. Isso é coisa do demônio, coisa de Satanás, essa tal de teologia liberal, que não é de hoje, agora está fluindo de uma forma mais assim, explosiva, porém, já há anos que essa teologia liberal já entrou no cristianismo. E lamentavelmente hoje em dia muitos pastores que se dizem evangélicos estão dizendo de que precisamos analisar esses textos sagrados porque eles não condizem com esse mundo pós-modernista. Aí vai se tratar de temas, o que é pecado, o que não é pecado, o que é certo, o que é errado, enfim, para adequá-lo ao dia de hoje. Olha que aberração satânica. Tome cuidado, sabe por quê? Porque nós sabemos que por trás disso há uma manipulação a nível mundial, num sistema mundial, querendo implantar uma ordem satânica maligna que vai dominar o mundo, ou quer dominar o mundo. Então você precisa prestar atenção. Que tipo de tradução você tem? Qual é a editora que você tem, que publicou a Bíblia que você usa? Escute bem, tem uma Bíblia, tem uma editora satânica. Eu vou mandar no meu grupo de Telegram nomes, aqui eu não posso falar nome, não posso falar muita coisa aqui, porque você sabe como está esse cerco contra ideias, contra esse sistema maligno, e você cortado. Então não posso fazer isso, mas preste atenção, no grupo de Telegram da Universidade do Reino estarei dando links, informações de vídeo e falando mais abertamente sobre isso. Mas olha, estou aqui angustiado para falar o nome, mas não posso falar. É uma editora americana satânica, que há anos já edita livros de satanismo, de sodomia, de lesbianismo, apoiando tudo isso, edita revistas pornográficas, às dezenas no mundo, aos milhares no mundo, e essa empresa, essa editora comprou duas editoras evangélicas, Thomas Nelson, o cristão Thomas Nelson, e a editora Vida. Você conhece a editora Vida? Agora, qual o propósito de uma editora satânica, sodomita, maligna, comprar a editora Vida? Pagou milhões e milhões, e há bilhões, posso dizer, investidos nesse propósito. Por quê? Porque já estão sendo lançadas no mundo gospel, no mundo evangélico, Bíblias manipuladas, Bíblias, não estou falando de erros de tradução, gente. Nós sabemos que desde a tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego, e todas as ramificações para os idiomas, há logicamente erros de tradução, mas isso não fere o conteúdo, o propósito espiritual, moral, de princípios santos de Deus dito na palavra. Vou falar de novo, erro de tradução, vamos dizer assim, deixam a desejar, e a solução para isso, por isso eu digo sempre, vá nos originais. Porém, não se perde o propósito da palavra para chegar a nós com a revelação da verdade, da moral, da ética e da espiritualidade daquilo que é Deus para nós, ok? Porém, preste atenção, agora não é erro de tradução, são Bíblias manipuladas. Não vou citar esses nomes, você vai ter que ir no Telegram para ver quais são as Bíblias que já estão sendo manipuladas, as quais foram arrancados versículos, tiraram versículos, cortaram versículos, e estão fazendo uma aberração de uma Bíblia moderna, onde o povo não percebe, e tem crente carregando essas Bíblias, e tem gente que defende essas traduções, e há pastores já no YouTube, você pode pesquisar, que estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, porque essa questão de homoafetividade tem que ser considerada, porque não vamos ser radicais, porque essa condenação para homossexuais era naquele tempo, agora é outro tipo de pensamento. Querido, onde nós vamos chegar com isso? Primeiro, o pastor, o líder, o cristão que pensa dessa forma está dizendo que a Bíblia, ou melhor, a própria palavra de Deus, porque eu sei que o compêndio dos livros é a Bíblia, e a essência, o conteúdo sobrenatural da palavra
está ali, e nós precisamos entender de que ela é eterna, é eterna. Agora, quem prega esse tipo de lixo, de falsa doutrina, está dizendo que ela não é suficiente e que ela se ultrapassa, sendo que a própria palavra se renova a cada dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o conceito daquilo que é pecado segundo a palavra de Deus, isso muda, ou seja, o conceito daquilo que é pecado, isso é mutante, vai mudar segundo as épocas, ou seja, o que era pecado no passado talvez não será pecado hoje. Não estou falando de usos e costumes, vou te dar um exemplo de uso e costume que era chamado de pecado. Por exemplo, nos anos 50, anos 60, um homem não usar chapéu era pecaminoso. Isso é um costume. Você sabe que costume, uso de costume não tem nada a ver com doutrina, mas estou me referindo a algo moral, aquilo que é ética de Deus, aquilo que é santo ou profano. Esse é o problema. Estão dizendo que o quesito de denominar, vamos falar, pecado, aquilo que é realmente pecado, isso pode mudar através dos tempos, ou seja, aquilo que era pecado antigamente, talvez não seja pecado nos dias de hoje. Essa é conversa fiada do inferno, querido. Saia disso em nome do Senhor. Fuja desse tipo de igreja, de pastores que estão levando o povo para o inferno, em nome do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer, a palavra é eterna. Eu vou escrever aqui, davar, dalet, veit, ret. Davar. Agora a palavra olam, ain, o vav, lamet, mem. São essas quatro letras que dizem olam. Ain, vav com pontuação para o, olam, lamet e o mem sofit. Olam, davar, olam. O que é isso? A palavra é eterna, a palavra não é medida por tempo, a palavra não é dimensionada por dimensões humanas, a palavra é que gerou tudo, criou tudo, a palavra é o próprio Cristo, é eterno e ela não muda, ela será eternamente a palavra. Davar olam é a palavra eterna que traz o conteúdo da sobrenaturalidade, da atemporalidade, da onipotência, da onisciência, da onipresença e todos os atributos do próprio Deus estão na própria palavra. Agora, esse Deus tem que se atualizar porque o homem mesquinho aqui, imundo, sujo, pecaminoso, quer que simplesmente o pecado seja aprovado segundo os seus conceitos e raciocínios humanos nojentos. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, está repreendido, queima ele. Aí eu digo, queima ele em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra em Hebreus 11:3. Primeira ideia, a palavra criou tudo. Hebreus, o davar olam, Hebreus 11:3. O que diz Hebreus 11:3? Vou ler aqui, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado por quem? Pela palavra. Tudo que você vê, o universo, tudo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, tudo que você vê, tudo que existe foi criado daquilo que não se vê, daquilo que é espiritual. O conteúdo sobrenatural da palavra está em Deus, e Deus é espírito, e pela sua palavra criou tudo. Agora querem que as coisas terrenas e humanas sejam as que regem o espiritual. Meu Deus do céu! Você já pensou? O segundo bel prazer do homem, a palavra tem que ser reconsiderada, reavaliada e atualizada. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra aqui em 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 23 e 25. Diz que a palavra do Senhor sempre vai permanecer. 1 Pedro 23 e 25. Vou anotar aqui. 1 Pedro 1, 23 ao 25, é isso? 1 Pedro 1, 23 ao 25, olha o que diz a palavra aqui: pois fostes regenerados, não de semente corruptível. O que é semente corruptível? É essa herança maligna do pecado, da humanidade, da carnalidade, de tudo que é nojento, maligno, que nos afasta de Deus, tá bom?
mas incorruptível. Aí está se referindo a algo espiritual. Mediante que? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ela não precisa se atualizar, porque ela já está atualizada. Eu, Natanael, terreno aqui, tenho que me atualizar com as coisas celestiais. Como me atualizo? Me atualizo vivendo a palavra, e um dos meios é a santidade. Quer viver atualizado? Viva a santidade, se afaste do pecado e viva a palavra, e você vai estar atualizado com a sobrenaturalidade do céu. E diz: pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Ou seja, tudo que é passageiro, humano, terreno, secular, passa. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Como que a palavra vai se adequar ao terreno, sendo que aqui diz que tudo que é terreno é como a erva que murcha, acaba e termina com toda a sua glória, mas a palavra permanece para sempre? Então, esse tipo de teólogo, esse tipo de pastor, esse tipo de líder estão guiando o povo à perdição. E eu preciso te alertar em nome do Senhor: tome cuidado com esses cães. Esses cães estão querendo te ludibriar, te enganar, colocando melzinho para você saborear e gostar. Mas eu te digo, a palavra é a verdade, e a verdade, conhecer essa verdade vai te libertar em nome do Senhor Jesus. Em Mateus 24, 34, Mateus 24, 34 e 35, o próprio Senhor Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Tudo passa, tudo termina, todas essas modas aqui, tudo que é secular acaba, mas ele diz aqui no versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Está falando de uma visão apocalíptica. E o 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão passar. As palavras prevalecem eternamente, e essa palavra já está agindo e atualizando para os dias de hoje, da mesma forma que atuava nos séculos passados, e da forma que atuará e estará eternamente atuando. Outro versículo, Salmo 119, quando nós falamos do Salmo 119, lembra que nós estudamos Terrilim 119 e analisamos alguns versículos? O Salmo 119 só fala da palavra, da glória da palavra, dos juízos, da Torá, dos preceitos, tanta coisa preciosa precisamos aprender. 89 ao 91, 89 ao 91, olha o que diz aqui, olha a revelação da glória, da eternidade da palavra. Diz assim: para sempre. Para quando? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, para sempre. E o outro lá quer atualizar a palavra, mas lá no céu está atualizada e permanece para sempre a palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Ou seja, essa palavra é tão fiel que passam as gerações e a palavra continua. A palavra continua trabalhando, a palavra continua operando, a palavra continua transformando, a palavra sempre será a palavra. Precisamos tomar cuidado com isso, porque parece algo normal, ou seja, esses pensamentos pós-modernistas, essa teologia liberal e esse mundanismo guiado por Satanás, tentando confundir a igreja nesses últimos dias, parece algo talvez que não dá problema e algo que não será tão nocivo assim, mas o negócio é perigoso. Preste atenção, a palavra é eterna, e essa palavra precisa atuar na sua mente, no seu coração, nos seus feitos, para te transformar e mudar a sua história para sempre, para que um dia você tenha direito a estar eternamente com a palavra, eternamente com Yeshua HaMashiach. Que Deus te abençoe, e te aguardo para um próximo estudo em nome do Senhor Jesus.